experiências vividas e reflexões sobre essas experiências. Porque eu acho que é muito importante, eu sempre, quando vou falar de um evento, por exemplo, Cairo, que aconteceu na cidade do Cairo, no ano de 1994, eu gosto de voltar atrás, né? Ou seja, o que aconteceu que permitiu que o Brasil tivesse no Cairo uma determinada posição? E por que aconteceu o Cairo? E por que a Conferência do Cairo foi uma conferência tão importante, tão fundamental, né, que ainda hoje marca claramente, né, uma divisão de águas no que se refere à discussão dos temas de direitos humanos, direitos reprodutivos, direitos sexuais, saúde, população e desenvolvimento. Então, vamos pensar que o Cairo aconteceu no século XX, né? E o século XX foi um século muito contraditório, porque, ao mesmo tempo que foi o século de duas guerras mundiais, um século terrível, um século também marcado, né, pelos horrores da guerra e pelo Holocausto. Então, é um século realmente marcado por, digamos assim, uma destruição, né, da civilidade, dos direitos humanos, e, ao mesmo tempo, é o grande século dos direitos humanos, porque, depois da Guerra Mundial, com a, digamos, criação, né, inicialmente Liga das Nações Unidas, depois Organização das Nações Unidas, em 1948, nós temos a Declaração dos Direitos Humanos, que é quase que um passaporte universal, né, de civilidade, e, ao longo de todo o século XX, uma série de convenções, tratados internacionais ou regionais, né, foram sendo elaborados, consensuados, negociados pelos países membros da ONU. Então, é nesse, digamos assim, contexto, né, de construção de uma plataforma de direitos humanos que nós podemos entender, né, a conferência que vai acontecer em 1994 no Cairo. Mas essa conferência que acontece no Cairo em 1994, ela não é inaugural, quer dizer, não é a primeira vez que os diversos países se reúnem para debater temáticas de população, né? Na realidade, esse caminho para o Cairo, e eu gosto sempre de pensar no Cairo assim como uma espécie de peregrinação, caminhada, né, em direção ao Cairo, esse caminho para o Cairo ele é pontilhado por uma série de conferências de população, né? Em 1954, em Roma, em 1965, em Belgrado, depois em Bucareste, em 74, e uma que foi muito marcante, que foi uma conferência no México, em 84, ou seja, 10 anos antes. Mas, em todas essas conferências, você vai perceber sempre uma tensão. E qual é a tensão? A tensão é a tensão entre uma perspectiva baseada em metas demográficas, então, a população tem que crescer, tem que diminuir, através de políticas intervencionistas, ou perspectivas que vão ser calcadas nos direitos humanos e com o princípio da opção em matéria de vida reprodutiva como elemento fundamental de qualquer política de população. Nós vamos ter também sempre um debate, né, entre neomalthusianos e desenvolvimentistas, que vão inverter o papel do desenvolvimento. Ora, o desenvolvimento depende da redução do crescimento populacional, ora, né, ele é vetor para essa redução. Bom, Malthus, acho que grande parte de vocês conhecem, né? Ele é inglês, ele escreveu
Ele viveu entre 1736 e 1834, é um pensador que escreveu muito sobre a população e desenvolveu uma teoria demográfica que questionava que o crescimento de alimentos e de recursos naturais seria maior do que o crescimento da população era maior do que o crescimento dos recursos naturais e da alimentação. Então, essa equação, no sentido de que, de uma certa forma, os recursos para a sobrevivência da humanidade iriam, em determinado momento, desaparecer, né? Ela é a base, depois, do pensamento neomalthusiano, que vai atravessar todo o século XX, que até hoje ainda está presente aí, e que vai propor medidas de controle populacional, né? Então, você tem duas perspectivas, né? E é muito interessante, porque essas perspectivas que vão atravessar essas conferências, elas marcam também uma divisão entre o que a gente pode chamar países do norte e países do sul, né? Para os países desenvolvidos, o crescimento populacional dos países do sul, os países não desenvolvidos, tinha que ser contido, né, através de medidas intervencionistas, né? E os países do sul vão adotar a premissa contrária, é que é o próprio desenvolvimento, o acesso à educação, à informação, a recursos, que vai levar à diminuição do crescimento populacional, né? Então, essas duas perspectivas, elas vão acompanhando sempre essas discussões, né? Já desde a década de 50, mas vão estar muito presentes também nos debates durante a Conferência do Cairo. Eu só queria dizer que essa perspectiva intervencionista, ela também está presente em políticas natalistas. Ela não é necessariamente associada, apesar de que, obviamente, a perspectiva do Malthus era essa, mas você pode ter uma política intervencionista natalista. Vamos pensar em Hitler. Hitler propunha uma política natalista da raça ariana, certo? E aqui no Brasil, durante a ditadura, num período em que nós vivemos um milagre econômico, com taxas de crescimento muito alto, os militares também propunham uma política natalista, porque diziam que tinha que ocupar, por medidas de segurança, o território nacional. Então, é interessante ter presente que o intervencionismo, que é a negação de um direito humano básico, que é o direito de escolha, ele pode se dar para um lado ou para o outro, né? Bom, então, eu mencionei aqui a Conferência do México, porque essa Conferência do México ela é muito importante, porque nós temos nos Estados Unidos um presidente republicano, na época, Reagan. E o presidente Reagan vai editar uma que se chamou Global Gag Rule, que é uma regra em que os Estados Unidos não podem subsidiar, apoiar, dar qualquer tipo de recurso a qualquer organização nos Estados Unidos ou fora que realize a interrupção da gravidez, mesmo nos casos previstos em lei. Mesmo, por exemplo, se fosse uma organização no Brasil que fizesse a interrupção da gravidez em razão de estupro, essa gag rule, né? essa regra impedia. E eu estou mencionando isso porque vocês estão acompanhando recentemente a mudança de governo nos Estados Unidos. E vocês acompanharam também o que foi o governo Trump. E o governo Trump, um governo republicano, ele voltou a editar essa mesma regra, né? De que absolutamente nós não podíamos dar recurso, nós não, os Estados Unidos não podia apoiar nem dar nenhum tipo de recurso a nenhum país que realizasse o aborto. E é interessante porque o Brasil, sobre o comando nas relações exteriores do ex-chanceler
Ernesto Araújo, mas por orientação, obviamente, do Planalto, seguiu claramente aos Estados Unidos, né? Inclusive, é importante que vocês saibam que, durante o governo Trump, se criou uma articulação internacional chamada Consenso de Genebra, com países como Afeganistão, Arábia Saudita, alguns países europeus que estão com governos populistas de extrema-direita, como a Hungria e a Polônia, os Estados Unidos, o Brasil, né, para justamente lutar contra qualquer forma de interrupção da gravidez, mesmo nos casos já previstos em lei. E apenas o Biden entrou e foi eleito, ele desfez essa gag rule, ou seja, os Estados Unidos mudou a sua política interna e externa e também saiu desse consenso de Genebra, que agora, infelizmente, é capitaneado pelo Brasil. Então, acho que isso traz um pouco assim para os dias de hoje, né, para o que a gente está vendo, está ouvindo, está vendo na televisão o tempo todo, como é importante, como afeta a vida cotidiana, né, as decisões tomadas nessas conferências que às vezes parecem muito longínquas. Por isso que eu acho que é muito importante esse curso que o Richards está propondo, porque é trazer a Conferência do Cairo para dentro de casa, para perto da gente. Vamos nos apropriar disso. O que aconteceu? Por que aconteceu? Quais são as consequências? O que a gente está perdendo agora, né? Eu sempre digo que, no Brasil, a preparação para a Conferência do Cairo é uma pré-história de lutas, uma pré-história de alianças estratégicas, de estabelecimento de consensos, definição de aliados, né? E essa pré-história ela tem início já nos anos 70, 1970, quando o movimento feminista chega como um movimento político no cenário brasileiro, um cenário autoritário, né? Nós vivíamos uma ditadura militar, e há alguns slogans desse movimento que são muito importantes, como, por exemplo, nosso corpo nos pertence, e o corpo é político. Por que essas duas frases tão simples, tão pequenas, são tão importantes? Porque elas evidenciam, por um lado, a questão fundamental da autonomia reprodutiva e, por outro lado, como o corpo é um território ocupado, como o corpo é um território que é interpenetrado por interesses de ordem, como acabamos de dizer, neomalthusianas ou intervencionistas, ou valores religiosos, morais, enfim, como esse corpo é um território ocupado, então é um corpo político, e é um corpo com marcadores de diferença. Nós não falamos de um corpo abstrato. Obviamente, os marcadores de diferença de raça, etnia, pobreza, orientação sexual também interpenetram e marcam de uma forma diferente a forma como esse território é ocupado. Mas, seja como for, é um território ocupado. E é isso que o movimento feminista, né, há já 4 décadas, né, indica e coloca, então, digamos assim, na esfera política, né, e denuncia valores, crenças religiosas, morais, valores patriarcais, todas as estruturas de poder, né, que ocupam esse corpo. Se nós formos um pouquinho rápido, passando assim rápido, para essa pré-história de uma narrativa de, digamos assim, de direitos no âmbito da reprodução, nós temos um programa muito importante que é o PAISME, né? Esse programa foi regulamentado em 1986 e é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que, pela primeira vez na história do Brasil, vai reconhecer a saúde da mulher, independente do binômio materno-infantil, né? Então, esse programa é um programa
digamos assim, fundamental, né, que é como um pilar que antecede, né, a, digamos assim, posição do Brasil na Conferência do Cairo. E o Richard mencionou que eu fui presidente do Conselho Nacional durante a Constituinte. Eu tive essa oportunidade histórica, realmente, de, por 4 anos, poder trabalhar cotidianamente por nossos direitos na Constituição. E, esse trabalho foi um trabalho coletivo em que o Conselho Nacional tinha digamos assim, por ser um ministério com orçamento próprio, com quadro de pessoal, basicamente de feministas, que nós fomos todas para o Planalto Central naquele momento, entendendo que era o bonde da história que estava passando, trabalhava em articulação com as mulheres na sua diversidade, né? Organizadas nas mais diversas associações. Vamos lembrar que os sindicatos eram muito, muito importantes naquele momento, CGT, CUT, sindicatos de trabalhadoras rurais, associações de empregadas domésticas, associações profissionais, movimentos feministas, movimentos autônomos. Então, era o Brasil na sua diversidade que se une em 1986 em um momento muito importante da nossa história, e muito pouco conhecido também, em que se elabora a Carta das Mulheres aos Constituintes. Essa Carta das Mulheres aos Constituintes, e ela está na internet, vocês podem ver, ela afirma, né, um princípio fundamental de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e demanda a garantia da assistência integral à saúde da mulher, a garantia da livre opção pela maternidade, assistência ao pré-parto, parto, puerpério, garantia do direito de interromper a gravidez, né? Então, essa carta, ela vai, e ela trabalha num contexto em que várias de vocês que são da área de saúde sabem da importância do movimento sanitarista em todo o processo constituinte, né? E daí o SUS, e ela vai, então, ressaltar, né, essa importância de que seja garantida na Constituição, né, o que agora, porque a linguagem é histórica, naquele momento nós não usávamos o termo saúde reprodutiva, mas que os direitos, né, os direitos de escolha com relação à reprodução e o papel do Estado em assegurar esses direitos estejam reconhecidos na Constituição, né? Então, foi muito importante quando a Constituição, promulgada em 1988, ela coloca no seu parágrafo 7 do artigo 226, né, o reconhecimento da escolha livre do número de filhos e do dever do Estado em fornecer informações e meios, né, para tal. Então, nós estamos aí em 1900, também como um pilar para as conferências da ONU, não apenas a Conferência do Cairo, mas todas as conferências que aconteceram na ONU na década de 90. No Brasil, 2 eventos de grande importância se realizaram na preparação para o Cairo. Em 1993, um consórcio de organizações, dentre as quais a ABEP, a CEPIA, o CEFEMIA, o SOS Corpo, o GELE-10, organizou um debate nacional sobre a importância da conferência que ia acontecer no ano seguinte. Então, nós queríamos trazer o Cairo para dentro de casa, fazer com que a sociedade brasileira, e particularmente as mulheres, entendessem a importância do que ia acontecer um ano depois na cidade do Cairo, e que era fundamental assegurar uma posição do governo brasileiro naquela conferência que fosse acorde
com o que nós já havíamos avançado no Brasil, né, com a nossa Constituição Cidadã. Então, essa reunião ela acontece em Brasília, né? Ela traz o Cairo para dentro de casa, e nela, assim como nós tivemos, e eu mencionei a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, em 1986, nós vamos ter um documento da maior importância, né? Que é a Carta de Brasília, Nossos Direitos para Cairo 94. Vocês podem ler, eu sei que ela está nos arquivos do Congresso Nacional, mas na Sépia, na www.sepia.org.br, na nossa biblioteca também nós temos essa carta. Então, a Carta de Brasília, Nossos Direitos para 94. Havia, naquele momento, uma possibilidade de diálogo entre Estado e sociedade civil. As pontes não estavam rompidas como agora. E essa carta ela foi entregue ao Ministério das Relações Exteriores e balizou a posição do Brasil na Conferência do Cairo. E aqui eu cito um diplomata integrante do Itamaraty que diz: o processo de elaboração da posição oficial brasileira na Conferência do Cairo é um marco na história das relações entre o movimento de mulheres e o governo brasileiro. Essa carta tem 12 propostas, né? E ela constitui o quê? O que a gente chama um instrumento de advocacy, de advogar por, né? Assim como a Carta das Mulheres aos Constituintes foi um instrumento de advocacy, e com esse instrumento nós garantimos que 80% das demandas das mulheres estivessem asseguradas na Constituição Federal, essa Carta de Brasília vai ser também um instrumento de advocacy frente ao governo brasileiro, para que o governo brasileiro adotasse, né? Obviamente, há limites entre governo, Estado e sociedade civil, mas adotasse os princípios, as demandas que nós ali colocávamos, né? Enfim, essa carta afirma que os direitos sexuais e reprodutivos de todos os sujeitos de direitos, na sua diversidade de raça, orientação sexual, devem ser integrados à agenda de direitos humanos, né? E propõe que o aborto seja reconhecido como um direito das mulheres e uma questão de saúde pública. Bom, o outro evento de grande importância, também que antecede ao Cairo, mas que exemplifica algo muito interessante que vai acontecer com as ONGs na década de 90, que é a internacionalização das agendas. Na década de 90, e muito em função das várias conferências, Rio 92, que é do meio ambiente, em Viena em 93, que é a Conferência de Direitos Humanos, Cairo em 94, Conferência de População e Desenvolvimento, Beijing em 95, e logo depois, em 2001, a Conferência sobre o Racismo em Durban. Essas conferências vão mobilizar coligações internacionais de ONGs. Então, é também um fenômeno novo, né? No sentido de que você passa a ter um outro ator internacional muito importante, né? E nós, então, realizamos no Brasil, em 1994, em janeiro, um encontro que se chamava Saúde Reprodutiva e Justiça, que foi organizado pela Sépia e por uma organização internacional chamada International Women's Health Coalition, Coligação Internacional de Saúde da Mulher, e que trouxe mais de 227 mulheres de todos os continentes, todos, do Nepal, a África, as Américas, a Europa, todos os continentes. Todas as religiões e todas as culturas
para trabalhar de forma consensual em um documento que iria balizar a atuação dos movimentos, das organizações não governamentais de mulheres no Cairo. Esse documento consensual, chamado Documento do Rio, né? Ele já tem uma dimensão internacional, ele não é dirigido a um governo especificamente, ele é um documento que vai balizar a nossa atuação frente a diferentes governos. Ainda no plano internacional, eu acho que é muito importante lembrar aqui que a Conferência de Direitos Humanos de Viena, ela aconteceu em 1993, e ela foi muito importante para a Conferência do Cairo, porque ela vai consagrar 3 princípios fundamentais: que os direitos humanos são universais, que os direitos humanos são inalienáveis e que os direitos humanos são indivisíveis. Esses 3 princípios são com eles que a gente conjuga a gramática dos direitos humanos: universais, inalienáveis e indivisíveis. E o fato de que esses princípios tinham sido consagrados em 93 foi também fundamental para os resultados positivos da Conferência de População e Desenvolvimento do Cairo. E, finalmente, eu quero também chamar a atenção para uma outra dimensão da preparação para o Cairo, que é o seguinte: essas conferências, quando elas acontecem, tem um processo de preparação dentro das próprias Nações Unidas. É um processo que acontece no âmbito das Nações Unidas em Nova York. E esse processo foi um processo duríssimo, em que, novamente, as organizações de mulheres, na sua grande heterogeneidade e já em coligações internacionais, tiveram um papel fundamental ali, né, funcionando nos bastidores, porque é uma conferência governamental, mas nos bastidores ou integrando delegações para lutar pelo rascunho, o draft do plano de ação. Então, era muito importante garantir naquele rascunho, né, alguns princípios, inclusive algumas palavras, né? Por que aqui? Mas por quê? Por que tanta, digamos assim, tanta confusão? Por que tanta, digamos assim, tanto debate sobre essas questões? Bom, já trouxe aqui essas grandes questões entre controlistas, intervencionistas e posições baseadas em direitos humanos. Mas nós temos ali outros atores poderosíssimos, como as igrejas. Nós vamos ter já a presença das igrejas, e eu estou usando no plural, né? Porque essas igrejas elas vão se colocar no campo oposto, né, ao campo defendido pelas mulheres, pelos movimentos de mulheres. E por que elas vão se colocar no campo oposto? Porque o princípio da autonomia reprodutiva e da autonomia sexual é negado, é simplificado, é traduzido como e unicamente como defesa do direito ao aborto. E nós vemos, então, uma coligação, as alianças que se fazem nessa esfera da ONU, a gente, de repente, nem acredita. Mas nós vamos ver de braço dado o Vaticano com países islâmicos, né? Só que a gente está vendo isso agora também. Quando eu mencionei para vocês o Consenso de Genebra, eu falei que quem estava lá? Brasil, Afeganistão. Afeganistão é talvez o país no mundo onde as mulheres têm
uma posição de cidadãs ou não cidadãs mais aguçada, mas a Arábia Saudita também. Então, nós estamos aí caminhando novamente de braços dados. E o Vaticano é muito interessante, porque o Vaticano ele é governo, é um governo que não tem mulher, só tem homens, mas ele se senta na esfera da ONU como governo. Então, nós tínhamos ali alianças muito poderosas. O Vaticano, igrejas cristãs, igrejas protestantes, cristãs, pentecostais, neopentecostais, e religiões islâmicas, né? Representadas ali. Em muitos países islâmicos não há separação entre Estado e religião. Então, nós temos essa esfera política, que se trata de poder e de política, é disso que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando de mudanças de credos, nem nada disso, é poder e política muito, muito forte em todo esse processo preparatório para o Cairo. E quando nós chegamos, então, ao Cairo, e aí o Richard vai me dizer quanto tempo mais eu tenho. Jaque, eu acho Cadê que mais... o Richard? Jaque, eu acho que entre 5 e 10 minutos. Beleza, então eu chego lá. Então, esse conjunto de embates, né, e de alianças também que se fazem, digamos assim, o contexto, né, com o qual nós chegamos à Conferência do Cairo. E, na Conferência do Cairo, eu, particularmente, já que é uma história narrada, mas também uma história vivenciada, eu tinha um duplo chapéu. Eu era organização da sociedade civil, na CEPIA, mas eu integrava também a delegação do Brasil. Então, eu podia estar no espaço do governo e, ao mesmo tempo, eu integrava uma coligação chamada HIRA, internacional, uma entre várias coligações internacionais. Essa era uma coligação internacional de mulheres que estavam trabalhando no Fórum da Sociedade Civil. Então, era para lá e para cá. E alguém aqui mencionou que está no NEPO, que tem o nome de Elza Bercó, e então eu digo que a Elza, que é uma grande amiga, há poucos dias eu falei com ela está muito bem, lúcida, e a Elza, uma pessoa pela qual eu tenho a maior admiração, estava comigo nessa mesma delegação, e nós trabalhamos muito, muito, muito juntas, né? Como eu chamo, baião de duas, que funcionou muito bem. E a Elza, para quem não sabe, é uma referência e uma grande demógrafa. Bem, então, essa conferência do Cairo, ela é uma conferência vitoriosa. Nós fomos vitoriosos na Conferência do Cairo. Por quê? Porque ela trouxe uma mudança paradigmática, deslocou o eixo dos debates sobre população de metas demográficas para direitos humanos. Esse foi o grande salto paradigmático, né? E ela trouxe, então, a questão do direito à opção, da autonomia reprodutiva, como elemento fundante de qualquer política de população, que é uma política sobre pessoas, sobre gente na sua diversidade, pessoas sujeitos de direitos, dentre eles os direitos reprodutivos. Então, nessa conferência, é uma conferência que também ela tem vários capítulos, e eu não sei se depois mas está na internet, vocês podem ler, né? Mas ela tem vários capítulos, um preâmbulo, tem os princípios, tem um capítulo sobre população e desenvolvimento, tem um capítulo 4 sobre a igualdade entre o sexo e o empoderamento da mulher. Veja bem, uma conferência que não é sobre a mulher, tem um capítulo sobre empoderamento da mulher. Tem um capítulo sobre família,
mas é sobre familiais, no plural. Hoje debate-se aqui no Brasil se é possível pensar em outras formas de família, que não seja a família tradicional, heterossexual. E hoje nós estamos aqui 40 anos depois da Conferência do Cairo, que já reconhecia a diversidade de formas de famílias, né? Ela tem também um capítulo sobre direitos reprodutivos e saúde reprodutiva. E é a primeira vez num documento da ONU que se usa o conceito de saúde reprodutiva e direitos reprodutivos. E é a primeira vez também num documento da ONU que se usa a palavra, o conceito de gênero. Nunca havia sido utilizado num documento oficial da ONU o conceito de gênero. Então, como as palavras são políticas e são históricas, ela é inaugural nesse sentido, inclusive nas palavras que vão construir essa narrativa de direitos, né, que caracteriza a Conferência do Cairo. Então, transversaliza todos os capítulos, né? Nós temos um capítulo de saúde, morbidade e mortalidade, e nesse capítulo especificamente está incluída a questão do aborto, é o parágrafo 8.25, no qual Elza e eu tivemos a oportunidade de trabalhar muito durante a conferência, e que coloca que a questão do aborto é uma questão de saúde pública, e que os estados têm a obrigação, né, de atender nas circunstâncias em que é legal, né, de atender as mulheres e de rever as legislações mais punitivas. Então, são, digamos assim, considerações muito importantes. Trata também de migração, fazendo um parênteses que hoje a questão migratória é muito mais dramática e mais importante do que era naquela época, mas já era uma questão da maior importância, educação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, etc. Então, eu acho que eu termino por aqui, termino com o Cairo, né? Porque o Cairo ele é quase que, digamos assim, uma abertura para o que vai acontecer no Brasil depois na Lei de Planejamento Familiar de 1996, na construção de uma comissão de população e desenvolvimento, e também em normas técnicas, né, de atendimento ao abortamento legal. Então, ele deu parâmetros fundamentais para o Brasil. E eu paro por aqui para a gente depois ver o que está acontecendo pós-Cairo. Muito obrigado, Jaque. Obrigado. É de fato uma referência para todas nós, para todos nós, o que você trouxe pelo resgate histórico e pela atualização do processo, né? Eu acho que você traduz a letra fria, né, do Programa de Ação do Cairo em memórias vivas e cheias de significados outros que nenhuma e nenhum de nós teria se apenas lendo o Programa de Ação do Cairo. Muito obrigado. Bia, Bia já tá por aí, né? Fica à vontade, Bia, para contribuir. Quero apresentar Bia, né, gente? A Beatriz Galli, advogada. A Bia tem uma enorme contribuição, eu não vou conseguir não chamar de Bia, né? A Bia tem uma enorme contribuição para essa agenda nos últimos 20 anos ou mais, diretamente acompanhando esses processos de revisão do pós-Cairo nas Nações Unidas, na América Latina e Caribe, em âmbito global. A Bia trabalha para uma ONG internacional que é a IPAS, e ela pode falar um pouquinho para todas vocês, para todos vocês conhecerem um pouco mais, e atua diretamente nesses processos. Bia, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Você acompanhou um pouco o ciclo histórico que a Jaqueline trouxe, e agora é com você. Obrigada, gente. Vocês estão me ouvindo bem?
Tá, porque às vezes essa conexão fica meio ruim. Olha, eu adorei ter ouvido a Jaqueline antes de mim, porque a Jaqueline falando do Cairo é assim, uma inspiração para a gente. E, na verdade, eu também estive com a Jaqueline e com o Richarlis nas Nações Unidas, defendendo essa agenda com unhas e garra e unhas, né, que se fala. Assim, então, a gente viveu na prática o que é defender a agenda do Cairo e poder participar desses processos, né, de negociação, processos históricos, como o Richard já falou. Então, é nessa condição que eu venho aqui hoje. Eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou assim, muito feliz de poder estar falando sobre isso. É uma pauta muito importante, eu acho, ainda mais no contexto de hoje, do Brasil e do mundo, cada vez mais importante. E, na verdade, eu vou fazer um balanço. O Richarlis me pediu para fazer um balanço dos últimos 25 anos, falar um pouquinho do consenso de Montevidéu, que foi um consenso alcançado na região da América Latina e do Caribe, 20 anos depois da Conferência Internacional de População do Cairo, no seu processo de revisão de 20 anos, e esse documento é considerado um dos documentos mais avançados em matéria da Agenda do Cairo. Foi a região que avançou mais com esse documento. Então, é um documento referência para a gente. E hoje a gente pode dizer que a gente tem condições de avançar com base nesse consenso de Montevidéu, porque muitas vezes as negociações anuais da Comissão de População e Desenvolvimento, que revisa cada ano a Agência do Cairo em relação a algum tema específico, muitas vezes a gente não consegue ter um documento tão avançado e às vezes fica muito mais aquém do que a gente tem no consenso de Montevidéu. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês em detalhe. Mas antes disso, eu queria falar um pouco do IPAS, que é a organização que eu trabalho já desde 2006. O IPAS é uma organização não governamental internacional que tem sede na Carolina do Norte. Eu sou consultora e o IPAS trabalha na atenção ao aborto seguro, promovendo melhoria através de capacitação dos serviços de saúde para poderem garantir o acesso ao aborto seguro. Em países com legislações mais restritivas, existe um componente de advocacy no trabalho do IPAS, que é onde eu me situo, onde a gente tenta promover reformas da legislação, debates públicos, ou então interpretar de uma forma mais ampliada, de acordo com os padrões de direitos humanos que já foram desenvolvidos nas últimas décadas, para poder garantir que as mulheres tenham acesso ao aborto seguro e uma assistência em saúde sexual e reprodutiva que seja integral, seja abrangente e respeite os princípios de autonomia, privacidade e tantos outros. Então, esse é o trabalho do IPAS, e o IPAS tem escritórios em vários lugares, e muitos escritórios na África, na Ásia atualmente, e tem 2 escritórios na América Latina, um no México e um na Bolívia. Aqui no Brasil já teve, mas foi fechado desde 2006, então eu continuo trabalhando, mas como consultora. Então, vamos lá. Eu vou pedir desculpas que eu vou me ater à minha apresentação para não perder muito a ordem da fala e não ficar muito cansativo para quem está ouvindo. Bom, então, a Jaqueline já falou muito do que representou a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, que derivou da qual derivou o Programa de Ação do Cairo, e como que essa mudança de paradigma foi importante, né? Como que a abordagem de direitos humanos para os temas de população e desenvolvimento foi inovadora, né, naquele momento, e desde então a gente vem cada vez mais tentando alargar esse conceito dos direitos humanos relacionados à saúde sexual e reprodutiva, principalmente, né? E também a questão de ter, pela primeira vez, sido colocado em um documento internacional o conceito de saúde sexual reprodutiva e de direitos reprodutivos. Isso foi também um marco conceitual importante no Programa de Ação do Cairo. E para entender os desafios atuais em relação à implementação e aceleração dessa Agenda do Cairo hoje, né, no Brasil e no mundo,
a gente tem que considerar que houve uma mudança radical no pensamento sobre essas questões de população em desenvolvimento e direitos sexuais e reprodutivos desde 1994. Ou seja, o mundo evoluiu muito desde então e novos temas dentro dessa agenda surgiram, novas demandas surgiram, principalmente levadas e trazidas pelos movimentos sociais. Então, essa é uma agenda dinâmica. Eu gosto muito de ver quando o Richards apresenta a agenda do Cairo, porque ele coloca várias cores. É como se a agenda do Cairo ela fosse cada vez tendo mais cores dentro da agenda, e a gente vai cada vez identificando outros temas emergentes e importantes que vão surgindo a partir dessas demandas sociais. Então, novos entendimentos foram formados sobre questões de gênero e sexualidade e as consequências da diversidade na dinâmica populacional, ou seja, problemas das sociedades, como, por exemplo, o envelhecimento, foi trazido como sendo um tema importante, a questão das populações jovens, né, as demandas em relação a essa população na atualidade. Outro tema importante, também emergente, que vem cada vez tendo mais importância, é o tema da emergência climática, né, que vem aumentando pela conscientização sobre a necessidade de repensar o significado do desenvolvimento, do uso dos recursos naturais, né, devido à crescente ameaça à própria Terra, né, ao modo de vida dos seres humanos na Terra. E hoje a gente está vivendo bem isso nessa pandemia de Covid-19. Então, pensando alguns dos desafios persistentes e o futuro. O tema da saúde sexual e reprodutiva, né, com a abordagem dos direitos humanos trazida na agenda do Cairo, permanece como uma agenda inacabada, né, uma agenda constantemente ameaçada, atacada. Então, a gente continua trabalhando, mostrando a importância e prioridade dessa agenda, e agora no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, que incorporam essa agenda. Então, dentro desse tema da saúde sexual e reprodutiva, eu vou colocar mais ênfase no tema do aborto legal e seguro, porque é um tema considerado como inacabado e que vem, como a Jaqueline apresentou, desde o Programa de Ação do Cairo, é um tema importante dessa agenda. Então, apesar desses avanços normativos que a gente teve nas últimas décadas, até em relação a políticas públicas, como a Jaqueline falou, no Brasil, ainda permanece o aborto inseguro como sendo um grave problema de saúde pública, né? Cercado de tabus, estigma, resistência por parte de setores conservadores e religiosos, e agora parte da agenda política, né? De governos conservadores, como é o caso do governo brasileiro atualmente. Então, 25 anos depois de Cairo, a gente considera que sim, houve mais avanços do que retrocessos, houve vários países que liberalizaram as leis em relação ao aborto, ampliando o acesso ao aborto no mundo, diminuindo a mortalidade materna por essa causa e em geral, mas ainda é uma questão muito tratada no âmbito político, né? Uma agenda ainda utilizada, às vezes, como barganha eleitoral, e a gente continua tendo muita dificuldade de garantir acesso para as mulheres ao aborto legal e seguro. Por outro lado, os órgãos de proteção de direitos humanos das Nações Unidas também têm avançado nessa pauta e recomendado aos estados revisarem as suas leis restritivas em relação ao aborto. A gente no Brasil está um pouco andando na contramão dessa tendência, mas recentemente na Argentina houve mudança da lei sobre o aborto, houve a legalização do aborto, ampliando o acesso para as mulheres. Além do Cairo, eu acho importante a gente destacar também o Consenso Regional de Montevidéu, de 2013, porque esse é um documento regional, como eu já falei, que foi, na verdade, consensuado entre os países da América Latina e do Caribe e América Central, mas que é um documento que pode ser e deve ser usado como referência para quem quer fazer trabalho de advocacy ou mesmo para avançar em políticas públicas junto aos gestores para a garantia do acesso à saúde sexual e reprodutiva. Então, eu vou destacar aqui alguns temas desse Consenso de Montevidéu, que foi um documento considerado muito avançado em relação a outros documentos regionais, como, por exemplo, da região africana, ou da região da Europa ou da Ásia. Então, a gente tem um documento que é muito potente. Esse documento ele tratou de vários temas: o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, migração internacional, proteção dos direitos humanos das pessoas migrantes, igualdade de gênero, envelhecimento e proteção social, desafios socioeconômicos, direitos de adolescentes e jovens, povos indígenas,
levando em conta a interculturalidade, a desigualdade territorial, direitos e vulnerabilidade, afrodescendentes, combate ao racismo e discriminação racial, entre vários outros. Então, esse foi realmente um documento muito amplo e muito abrangente, né, para o tema, ampliando bastante o programa de ação do Cairo. Em relação ao aborto, a linguagem adotada nesse documento foi assim muito importante e muito avançada. Por exemplo, no parágrafo 14, o documento determina a importância de priorizar a prevenção da gravidez entre adolescentes, eliminar o aborto inseguro por meio de educação abrangente sobre o desenvolvimento emocional e sexualidade, acesso oportuno e confidencial a informações, aconselhamento, tecnologias e serviços de boa qualidade, incluindo anticoncepção oral de emergência, sem receita para homens e mulheres, e preservativos. Eliminar os casos evitáveis de mortalidade materna, medidas para prevenir e evitar o aborto inseguro, incluindo saúde sexual e educação em saúde reprodutiva, aconselhamento e atenção integral em casos de gravidez indesejada, exortou todos os estados a considerarem emendar leis e regulamentos, estratégias e políticas públicas relacionadas à interrupção voluntária da gravidez para proteger a vida e a saúde das mulheres e adolescentes, melhorar a qualidade de vida e reduzir o número de abortos. Então, é uma linguagem considerada bastante avançada. Depois do Consenso de Montevidéu, né, que foi a revisão da Agenda do Cairo nos seus 20 anos, ocorreu a Cúpula de Nairobi, que aconteceu de 12 a 14 de novembro, se eu não me engano, foi em 1919. Eu e Richarles estávamos lá, participamos da delegação da sociedade civil. 2019, Bia, 2019. 2019. E essa cúpula foi uma cúpula muito importante. Ela se chamou Acelerando a Promessa, depois de 25 anos do Programa de Ação de Cairo. A cúpula adotou uma abordagem integrada, cobrindo 5 temas e destacando o poder da igualdade de gênero, liderança juvenil, liderança política e comunitária, inovação e dados, e a importância das parcerias para acelerar o progresso na Agenda do Cairo. E foram acordados alguns compromissos por estados, organizações da sociedade civil, agências internacionais, doadores, cooperação internacional, e esses compromissos, eu vou destacar alguns: enfocar o acesso universal à saúde e direitos sexuais e reprodutivos como parte da cobertura universal de saúde, garantir o financiamento para concluir o programa de ação do Cairo, aproveitar o fenômeno da diversidade demográfica, impulsionar o crescimento econômico para alcançar o desenvolvimento sustentável, eliminar a violência de gênero, defender o direito à saúde sexual e reprodutiva em contextos humanitários e frágeis. Agora, nesse momento do mundo, né, 25 anos depois, a gente destaca que teve um crescimento muito grande, né, de ameaças à agenda do Cairo, e principalmente se materializou lá na Conferência de Nairobi em forma de uma declaração que foi promovida e liderada pelo governo dos Estados Unidos com o objetivo de minimizar a importância da Cúpula de Nairobi. O Brasil, infelizmente, aderiu a esse documento, né, que foi uma declaração de oposição, assim como outros países, Egito, Haiti, Hungria, Líbia, Senegal, Santa Lúcia e Uganda. São países que são tradicionalmente contrários a direitos das mulheres, né, e à agenda da igualdade de gênero. Então, isso foi acho que uma demonstração de como essa pauta e essa agenda é uma agenda controversa e ameaçada, né, na atualidade. Então, eu vou falar um pouco desses temas controversos na agenda do Cairo, que seguem controversos até hoje. Depois dessa mudança de paradigma no debate sobre população e desenvolvimento, e das diretrizes para políticas pautadas por direitos humanos, visando a redução da pobreza, o empoderamento das mulheres, a igualdade de gênero, em relação à pauta da saúde sexual e reprodutiva, a gente vê hoje esse avanço, né, que a gente chama de fundamentalismo, né, desse conservadorismo em relação a essa agenda. Então, esses temas estão constantemente sob ataque, né? A cada ano, a gente vai nas reuniões da Comissão de População e Desenvolvimento, da ONU, que tem o mandato de revisar o programa de ação do Cairo em relação a alguns temas específicos que são determinados a cada ano. Nesse ano, por exemplo, é o tema da nutrição.
E ali a gente vê o embate entre esses países conservadores em relação a essa agenda e os países que tentam avançar. Então, é muito difícil, cada ano a gente tem tido muita dificuldade de conseguir aprovar um documento de consenso final. Em alguns anos, a gente não teve documento de consenso, foi aprovado um texto do negociador no último minuto, e isso gera, então, toda uma insegurança e incerteza em relação ao futuro dessa agenda nas Nações Unidas. Muitos países rejeitam qualquer referência a direitos humanos, igualdade de gênero, para reconhecer direitos da população LGBTI, mesmo expressando, mesmo tendo em vista as metas de saúde sexual e reprodutiva dos ODS, como eu já falei. Então, toda a questão da autonomia sexual e reprodutiva também vem sendo atacada, né? A educação para sexualidade abrangente também é outro tema bastante controverso. Então, os países, atualmente, Brasil vem sendo bastante líder nessa agenda conservadora e contrária, né, ao Cário, a Polônia, a Hungria, a Arábia Saudita, a Rússia, o Vaticano, os países que a Jaqueline mencionou como sendo países que vêm apoiando essa declaração chamada Consenso de Genebra, né, que é uma declaração que pretende propor uma agenda alternativa e, na verdade, tenta erodir o sistema multilateral de formação de consenso das Nações Unidas para trazer uma outra forma de consenso nessa agenda conservadora. E esse mesmo movimento desses países se reflete nos espaços multilaterais, como é a Comissão de População e Desenvolvimento. Então, é difícil, né? Cada ano é bastante difícil. Essa oposição vem crescendo nos últimos anos. A questão da família vem sendo uma questão muito importante nessa agenda conservadora, né? Eles rejeitam qualquer forma que não seja a família tradicional, e a gente sabe que o Cário foi mais avançado, e a gente tem já uma declaração, uma linguagem acordada do Cário, que expande o conceito para famílias no plural, né? Como a Jaqueline já falou, eu não vou repetir aqui. E essa nova ordem mundial, né, que a gente vê que eles pretendem formar, que erode o sistema de proteção dos direitos humanos em suas premissas mais fundamentais, né? E isso foi bastante visível na reunião da Comissão de Status da Mulher, que é uma comissão que antecede a CPD nas Nações Unidas, acaba de terminar, e o documento final foi bastante fraco, porque se retirou qualquer referência à diversidade do documento, né? A gente não conseguiu nem aprovar, por exemplo, linguagem que conseguisse ser acordada sobre mulheres em sua diversidade, para incluir, por exemplo, né, a população LGBT. Isso foi rejeitado. Então, a gente teve um documento bastante conservador. Então, a CPD é agora, né, a nossa próxima batalha, né, vai acontecer, já está acontecendo, né, já teve um documento que já está sendo negociado pelos países. Ela é uma comissão responsável por monitorar, revisar e avaliar e implementar o programa de ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, e ela é muito relevante no contexto político mundial. Mas a gente agora tem que defender, né, a comissão com unhas e dentes, porque a gente sabe que esse espaço está sendo bastante atacado. Então, as estratégias de resistência e mobilização são cada vez mais necessárias, e principalmente no âmbito nacional, para que se possa articular e a gente ter lá, nas negociações da CPD, um reflexo dessas demandas sociais, e a gente possa dar visibilidade a essas tentativas de retrocesso, né? Eu e Charles, sempre nessas ocasiões, a gente tenta sempre trabalhar em conjunto com outros movimentos e com outras organizações, em declarações que expressam os desafios, expressam a opinião em relação a esses ataques. A gente fez isso na cúpula de Nairobi, a gente conseguiu a adesão de muitas organizações brasileiras e redes nacionais, e depois esse documento foi apresentado pela Rede Brapid no Congresso Nacional. Então, essa mobilização e esse advocacy é fundamental para a gente mostrar que essa agenda ainda é relevante. Eu acho que eu vou terminar por aqui e depois a gente continua no debate. Obrigada. Obrigado você, Bia. Eu não vou falar nada agora, porque eu acho que seria legal ouvir vocês, a reação de vocês às falas de Jaqueline e de Bia. Então, eu queria abrir para que vocês coloquem, talvez para algumas de vocês e alguns de vocês,
muitos dos temas trazidos aqui sejam temas relativamente novos ou não tão aprofundados, né? Assim, acho que a Bia falou algumas esferas que possivelmente muitas e muitos de nós não têm acesso, CPD, né? Cúpula de Nairobi, CSW, né? A maior parte de nós não são espaços comuns. Então, eu queria ouvir vocês. Primeiro, uma reação de como vocês sentiram o que a gente pôde ouvir aqui até agora. E tem pessoas que discutem demografia, né? Que são... A gente está aqui num público bem misto, tem pessoas de diferentes lugares. Então, eu vou abrir para que vocês coloquem questões. Saibam que não tem certo e errado necessariamente não, tá, gente? Por favor, coloquem as questões, as dúvidas, a partir das reações de vocês. Fiquem à vontade. Quem quer começar? Pode falar, Natália. Então, boa noite, muito obrigada, Jaqueline e Bia, foi maravilhosa a palestra de vocês, e eu gostaria só de ouvir um pouco a visão do grupo sobre como a questão das migrações pode ser das migrações internacionais, pode ser um novo divisor de águas nas conferências da ONU, né? E como que essa questão também ela é disputada entre diversas repartições dentro da ONU. Você tem OIT, OIM, Acnur, próprio UNFPA também, né? E como que transversalmente se organiza esse consenso e como que também os países do norte do global e do sul global podem ter posições bastante díspares com relação a esse tema. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Mais questões? Queria ouvir vocês, gente. Por favor, que vocês sinalizassem como vocês ouviram, como vocês leram, o que vocês escutaram até aqui. Fiquem à vontade, até mesmo as dúvidas, né? Nossa, tá difícil, são conteúdos que eu não tinha acesso. Por favor. Oi, tem alguém me ouvindo? Estamos. Oi, meu nome é Andressa, eu faço arquitetura e eu peguei essa matéria como eletiva porque no meio do curso eu descobri que eu tenho muito interesse em sociologia. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, mas eu já estou perto de me formar, vou me formar e depois eu sigo o meu caminho. Estou achando muito interessante tudo isso que a gente está falando, eu não tive contato diretamente, né? Eu sou de São Gonçalo, então a minha educação até o ensino médio foi bem rasa em relação a isso, diferente de quem está em metrópole, Rio de Janeiro. Então, tudo que vocês estão falando para mim é bem novo, mas já é uma coisa que desde o início da faculdade eu procuro saber e me interesso bastante. Principalmente por ser mulher e ter conseguido ver muita coisa em relação ao meu gênero. E aí o interesse em saber sobre isso cresceu. Aí eu queria dizer que eu estou gostando e que eu estou aprendendo muito. E obrigada. Mais alguma reação? Oi, posso falar? Por favor. Eu amei, meu Deus, que aula. Eu chego a me tremo. A Jaqueline Pitangui, inclusive, eu referenciei na minha dissertação. Minha dissertação foi sobre feminicídio no meu estado, aqui no Rio Grande do Norte. E eu falei sobre quatro conferências. E a de Cairo é uma delas. Só que aí eu falei muito pouquinho, né? Eu disse que ela inovou, inclusive, por causa de falar sobre a questão da saúde pública, ou da saúde reprodutiva, desculpa. E isso foi muito importante, porque é um passo muito, muito bom para a igualdade de gênero. É só isso. Obrigada, gente. Obrigada, eu estou adorando. Obrigado você, Natália. Kelly. Mais alguém?
Na Marisa ali... Mais... Pode falar, Edna. Depois a Marisa. Obrigada. Eu gostei muito da primeira fala, porque trouxe um pouco do que eu estou estudando na pós, e como cidadã negra, esse olhar que a gente tem sobre a doméstica e desse lado reprodutivo. Isso foi muito interessante para mim. E a equidade, né? Porque nesse momento de pandemia, que a população de rua aumentou absurdo, você vê as mulheres grávidas. E depois a gente sabe que esse bebê ele é deslocado para os lugares, não sei exatamente a palavra, mas para ser cuidados. Não ficam muito tempo com a mãe, se ela não tiver um domicílio. E quando a segunda professora disse que os direitos humanos são intransferíveis, né? Como é que ela falou? Indivisíveis, não foi? Isso mexeu muito, porque como é que você recorre aos seus direitos nessa situação que a gente está atual? Foi tanto diálogo, foi tanta luta, foi tanto conhecimento que as professoras nos trouxeram, principalmente aqui da conferência do Cairo, que, de repente, na prática, a gente não está conseguindo, como é que eu vou dizer, vivenciar. Será que estou sendo compreendida? Uhum. Estou me fazendo entender? Então, esses direitos que foi tão estudado, que a gente luta tanto, que são universais, que são inalienáveis, hoje a gente está meio que sendo podado. Porque quando eu olho para mim, quando eu estou vendo essa oportunidade que a gente tem aqui de estar tendo esclarecimento, mas quando a gente está na rua, a gente vê que as pessoas ainda não estão situadas no que a gente está vivendo, e o tanto que a gente lutou para conseguir os nossos direitos. Olha, muito obrigada, porque essas duas falas vão agregar muito na minha escrita. Eu estou meio nervosa, porque a turma é nova, então não sei se eu fui objetiva, mas muito obrigada. Tranquilo. Bem-vinda, Edna. Marisa. Não, a gente não está ouvindo. Não. Tá, a gente fala depois. Tem alguém que quer colocar alguma questão? Se não, eu vou ler aqui. Olha, no chat teve uma questão, uma consideração da Francinete, que ela fala que ela agradeceu, né, pela aula, que ela conhecia superficialmente a Carta do Cairo e o resgate histórico que antecedeu foi fundamental para entender todo o contexto. A análise do documento e o que foi conquistado ou não mostra do quanto a luta por direitos humanos é fundamental e necessária. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, verdade. O que vemos ainda são mortes maternas e gestacionais, principalmente das mulheres negras. Aí tem uma consideração que nesse país é tão desigual que ficou ainda mais nesse contexto que estamos vivendo. Aí tem outros, depois eu leio as demais. Assim. Queria passar para Jaque e para Bia reagir um pouco ao que vocês ouviram aqui. Quem é que começa? Pode falar. Com quem? Pode falar. Ah, tá. Então, primeiro eu queria cumprimentar a Bia e dizer que eu não tive ainda a oportunidade, esses cumprimentos assim de longe, mas é um prazer estar com você, Bia, e ouvir Igualmente, você, igualmente. Companheira de tantas lutas, né? Que bom. Bom, eu acho que a Natália trouxe uma questão importante, né? Essa questão das migrações. Realmente, as migrações como um divisor de águas, né? E isso
E isso já vem de um tempo, né? Ou seja, essa tensão a nível de migrações e de países, digamos assim, exportadores de seres humanos para países que seriam receptores, eu acho que talvez um dos grandes... É difícil falar hoje em dramas da humanidade, porque nós vivemos um momento tão dramático, mas, a nível de continuidade, é um dos momentos, é um dos fenômenos mais dramáticos da humanidade. E o que muita gente não sabe é que nossa América é, talvez, um dos principais centros de migração, onde se desenrola esse drama de uma maneira assim, impressionante, tem sido no continente americano, né? As migrações aqui são, digamos assim, históricas, esses processos de migração, acentuados agora, obviamente. Nós tivemos dois grandes, digamos assim, focos, né, com o Haiti e com a Venezuela. Eu estou me referindo aqui a uma migração basicamente na América do Sul, né, entre países da América do Sul, recebendo migrantes da Venezuela e do Haiti. Mas no Brasil nós temos também migrantes da África, né? Na Nigéria há um contingente grande de migrantes da Nigéria e outros países da África subsaariana, recentemente também bastante da Síria, né? E o que nós temos a nível digamos assim, de um grande processo político é, de fato, um divisor de águas, né? Em que os países receptores vão colocar cada vez mais barreiras e os países que são exportadores de seres humanos forçando cada vez mais, né, para entrarem. Bom, todo mundo tem acompanhado a questão da política de imigração nos Estados Unidos, no governo Trump, o drama da separação das crianças, enfim. Mas eu queria trazer, basicamente, uma experiência também vivida e que é interessante porque foi com relação a Roraima, né? Eu estive em 3 ocasiões em Roraima, justamente para acompanhar as migrantes, as mulheres migrantes venezuelanas, nesse grande fluxo migratório, né, de 2017, 2018, e acho que foi também a Natália que levantou a presença de várias agências das Nações Unidas. Então, você tem vários focos de tensão. Você tem as tensões do país receptor, no caso, naquele momento, o Brasil, e mais especificamente Roraima, né? Você teve colapso em sistema de saúde, um aumento muito grande de mulheres grávidas que vieram parir, quer dizer, uma situação dramática, humana, e você teve também uma confluência de agências da ONU, tanto a Agência para Refugiados, mas também a ONU Mulheres, particularmente a CEP estava trabalhando junto com a ONU Mulheres, trabalhando na questão da violência contra as mulheres migrantes, porque há uma dimensão de gênero na migração que não pode ficar apagada. Além das tensões transversais entre países, entre agências das Nações Unidas, e no caso do Brasil, em Roraima, inclusive com a presença do Exército, organizando ali os fluxos migratórios,
você tem uma dimensão do gênero tremenda nas mulheres migrantes, tanto pela violência sexual nos acampamentos, né, como também pelo fato de que, quando elas migram com os filhos, né, e são, então, digamos assim, com essa carga de responsabilidade, de sobrevivência familiar, não apenas individual, quando a migração dos homens é mais individual. Enfim, eu acho que daria para a gente conversar longamente sobre migração, que é uma questão central, né, de direitos humanos, e os campos de refugiados e o trabalho também que você faz nesses campos de refugiados, e nós temos aqui no Brasil, em Roraima, campos de refugiados, né? É pouco conhecido, mas nós temos campos de refugiados, com todos esses problemas presentes nos campos de refugiados, desde problemas materiais, de escassez, né, de acesso a, enfim, alimentação, objetos para saneamento próprio, etc., mas também os problemas de violência sexual, etc. e tal. Então, é um capítulo bem dramático, né? O capítulo das migrações. E depois eu acho que as outras participantes trouxeram comentários, né? E eu fico muito contente que vocês tenham gostado dessa história contada, né? De Cairo, e um pouco a história também do movimento de mulheres, do movimento feminista no Brasil, uma história também da luta pelos direitos humanos, né? E é muito importante a gente conhecer a história, a gente poder entender que o que tem aí são conquistas, nada é dado, né? E que tudo, em termos de gramática de direitos humanos, você pode conjugar diferente, você perde, né? Direitos, eu sempre digo, se escrevem com a caneta política e se apagam também, né? Com a caneta política. Então, foi muito bom trocar essas experiências com vocês e ouvir da Bia também e do Richards. Bia. Bom, eu queria falar que eu acho super importante essa observação da Natália sobre migrações e pensar as populações de migrantes, porque essas populações são diretamente afetadas em situações de crise, né, em situações de vulnerabilidade e violação de direitos humanos. E a Agenda do Cairo identifica esse tema como sendo um tema prioritário. Então, assim, eu queria só falar que, em relação a essa população, a Agenda do Cairo, por exemplo, trata do acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva voltados para as mulheres e populações de migrantes, e a importância, por exemplo, do tema que hoje a gente está vivenciando, assim como sendo um tema importante, que na época do Cairo não era tão visível, que é a violência de gênero, como a Jaqueline já falou. E a importância, por exemplo, dessas mulheres que muitas vezes são trabalhadoras sexuais, são migrantes e sofrem uma série de violações e violências. Então, eu acho que esse é um tema super importante. E o IPAS trabalha também em alguns lugares em campos de refugiados para trazer exatamente o acesso ao aborto seguro, contracepção, noções sobre violência de gênero, relações desiguais, né, nas famílias, tentando de alguma forma fazer um trabalho preventivo, de sensibilização, principalmente em Moçambique, que também lá tem uma questão de um conflito devido a grupos que são grupos que mais falando que a gente está, porque as pessoas têm que se deslocar em busca de trabalho, em busca de moradia, em busca de acesso à saúde, e é um tema bastante importante. Eu acho que a gente poderia até fazer um evento só sobre o tema da migração, porque eu acho que é importante pensar isso, e a questão da mortalidade das mulheres negras, eu acho que é outro tema que também veio, que vocês trouxeram, que é muito importante, porque agora na pandemia a gente vê que as mulheres negras têm sido as mulheres que mais morrem no parto, né? E o Brasil é um país que está sendo campeão da morte de mulheres negras no parto, de mortalidade materna de mulheres negras, e todo esse problema que a gente tem, né, de acesso a serviços na hora do parto, diante do colapso que está tendo no serviço de saúde.
Então é isso, gente. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que eu estou aberta a gente continuar depois conversando em qualquer outro momento. Eu queria fazer, Bia, obrigado, Jaque também. Eu queria fazer 3 considerações, assim, 2 mais gerais e uma sobre migração. A primeira, vou começar com migração, que eu acho mais tranquilo. Historicamente, assim, quando você pega os temas de maior tensão na história das comissões de população e desenvolvimento da ONU, centralmente vão ser os temas ligados a essa raiz dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, está ali o coração das tensões no marco das políticas populacionais, né? Não é à toa que esse é um tema de enorme centralidade, importância na agenda. Não é à toa que a gente poderia ter começado esse curso de inúmeras maneiras, e a gente começou com 2 ativistas no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, né? No campo dos direitos reprodutivos, né, que tem a cerne do feminismo como poderia estou falando de população e desenvolvimento, né? Mas por que está a Jaqueline aqui, por que está a Bia aqui? O que a gente consegue perceber de forma muito intensa quando você analisa o processo global da agenda é que hoje, né, especialmente nos últimos 5 anos, em paralelo com as tensões no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, no tema da migração que se concentram as grandes disputas globais sobre a agenda. E é nessa cisão que as coisas ficam piores ainda, quando você fala, né, dos direitos aos serviços essenciais de saúde sexual e reprodutiva. Para as mulheres migrantes, aí não há consenso nenhum. A gente costumava brincar que quando a gente queria implodir um tema de negociação, a gente colocava a temática, a vírgula dos direitos reprodutivos, porque daí a gente saberia que não teria problema na sala de negociação. Nos últimos 5 anos, com muita intensidade, é você evocar o tema da migração, né? E os maiores exemplos se dão de forma muito textual. 2014 foi a última Comissão de População e Desenvolvimento que a gente conseguiu ter um consenso, uma resolução aprovada, né? Os últimos anos, né, de 2015 para cá, a gente não consegue aprovar uma resolução consensual. E isso é muito complexo, porque se você pensa que as Nações Unidas, né, em 45, em 46 você tem a fundação de uma comissão de população na ONU. Então, 1 ano depois da fundação da ONU, você tem, todo ano, a ONU se reúne para pensar população. E você só em 2015 é que você não conseguiu aprovar uma resolução consensual. Então, durante quase 50 anos, a ONU, com todas as complexidades, aprovava uma resolução, um diálogo entre os países. E, centralmente, o tema, junto com os direitos sexuais e reprodutivos, que é o central agora do foco das problemáticas, é o tema da migração, né? O que provocou os piores debates impossibilitando a aprovação de consenso. Eu queria trazer um dado que eu acho que é legal. A gente fez no ano passado, no marco dos 25 anos da Conferência de Beijing, a Conferência de Direitos da Mulher, quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, uma consulta com mulheres imigrantes, mulheres brasileiras imigrantes. E foi muito interessante o resultado desse material, né? E eu nunca vou esquecer de uma das falas de uma imigrante venezuelana que participou dessa consulta, que ela falou: a imigração, ela é uma palavra feminina. E aí ela constrói toda a discussão do porquê que a imigração ela é feminina a partir da palavra migração, né? E eu convido vocês a fazerem, a terem ciência desse relatório, porque, de fato, pega as falas dessas mulheres imigrantes para pensar toda a política de abrigamento, as temáticas ligadas à violência, fortemente à violência sexual, a temática da prostituição, né, de fronteira, e tudo que, como a Jaqueline e a Bia trouxeram, os impactos do gênero no campo da imigração. E eu finalizaria dizendo, assim, a partir do que eu ouvi aqui, né, da Jaque, da Bia e das considerações, um ponto que para mim é muito importante, assim, quando a gente pensa população e desenvolvimento, né? Quando vocês forem ler ou reler o programa de ação do Cairo, da Conferência do Cairo, que é estruturante para esse curso e para inúmeras das discussões que a gente faz do campo dos direitos humanos,
vocês vão perceber que ele é extremamente polissêmico, né? Ele fala de muita coisa, porque a gente está falando de população, né? Então, ele tem muitos capítulos, ele apresenta uma série de diretrizes no âmbito da mortalidade, da fecundidade, da discussão de população e ambiente, indicadores e tal. Mas, essencialmente, a questão que a gente poderia chamar do coração da agenda de população e desenvolvimento é a temática dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, né? Então, esse é o coração da agenda, né? É nesse coração da agenda que estão com muita intensidade os temas de maior disputa. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, na semana que vem, quem vai estar aqui é o César Marques, que foi diretor do programa de pós-graduação de territórios do IBGE, e o Thiago Gerri, que os dois discutem desenvolvimento sustentável na agenda de população, né? Então, assim, é esse o cerne. É um pouco da discussão que a Bia trouxe, né? Que passa por migração, que passa por mudança climática, os impactos disso sobre a agenda de população e desenvolvimento. Ou seja, a agenda de população e desenvolvimento é extremamente plural, diversa, dialoga com muita gente, com todo mundo. Em última análise, dialoga com todos, todas e todas, porque está falando de populações. Mas a gente fez uma escolha política, né, e não é à toa uma escolha metodológica nesse curso, de centralizar nas discussões, né, com foco nos direitos sexuais e reprodutivos, e obviamente não excluindo, né, os múltiplos olhares sobre a agenda, porque é essencialmente nesses temas que recaem os maiores focos de disputa sobre a agenda, né? É essencialmente sobre esses temas, né? É sobre o consenso de Genebra, que a Jaqueline e a Bia trouxeram, é sobre as restrições no âmbito de financiamento para políticas ligadas a abortamento, por exemplo, nos países em que em que você tem aprovação legal. É sobre esse cerne que estão centradas as principais disputas sobre agendas e que nos levam a inúmeros embates teóricos, conceituais e políticos. Eu queria muito agradecer, Jaque, queria passar para você para fazer uma fala final e para a Bia, agradecer muito a disponibilidade de vocês estarem aqui. Para mim, cada vez que eu ouço, né, vocês falarem sobre esses temas, eu tenho a maior certeza de que a gente precisa amplificar os sentidos sobre a agenda de população e desenvolvimento como uma agenda central para aglutinar em torno de políticas estruturantes, né? Eu acho que se tem uma coisa que o momento pandêmico traz para a gente é a vitalidade da gente fortalecer políticas estruturantes, né? Fortalecer Sistema Único de Saúde, fortalecer indicadores, fortalecer IBGE, fortalecer censo, e tudo isso passa pela agenda de população e desenvolvimento. Jaque e Bia, obrigado mais uma vez. Poxa, muito obrigada. Para mim foi uma alegria estar com vocês, gente, conversando, né? E construindo assim um campo comum, né? Em que a gente possa, nesse campo, ter uma troca de significados, uma troca de experiências históricas e também a lucidez sobre o que está acontecendo. Eu acho que, para ter essa lucidez, é muito importante conhecer o que foi construído e a trabalheira que dá para construir direitos, né? É uma grande trabalheira e é muito fácil demolir, né? É como construir uma casa, você fica ali, né? Tijolo por tijolo, mas põe um dinamite, uma coisa, implode rapidamente. E eu acho muito importante o Richard estar trazendo esse debate das agendas globais, porque elas têm uma influência direta no nosso cotidiano. Não é apenas uma matéria, digamos assim, de ilustração teórica, né? A defesa dessas agendas é a defesa dos nossos direitos, no nosso cotidiano, nas nossas famílias, nas nossas relações interpessoais, nas nossas identidades de gêneros. Então, é muito importante saber, né, que o Brasil assinou alguns compromissos
internacionais, né, assinou, e que é importante, então, a gente saber com o que o governo se comprometeu para poder cobrar ou para poder alardear quando esses compromissos são, digamos assim, negados, né? E, então, eu acho que é muito bom a gente conversar sobre isso e, sobretudo, com pessoas, né, como a Bia, Beatriz e o Richard, que são protagonistas, né, que são protagonistas dessa história, não são espectadores, não estão trazendo apenas um ponto de vista teórico, metodológico, mas estão trazendo a vivência pelos corredores da ONU e pelas madrugadas da ONU. Então, um beijo para vocês, muito obrigado pelo convite, e ficamos por aí. Bom, eu vou também agradecer a oportunidade e falar que essa agenda do Cairo ela é tão necessária hoje, e assim, a gente está vendo tantos desmontes de políticas públicas, tantas tentativas de retrocesso, então isso não tem como tirar da gente, porque o Brasil aderiu a esses compromissos, o Brasil ele se comprometeu, e isso não dá para voltar atrás agora, entendeu? Pode tentar fazer um projeto de lei para tentar retroceder, mas assim, o compromisso internacional ele ajuda a gente a manter a coerência e dizer, olha, a gente tem esse compromisso que foi assumido e agora a gente quer cobrar. Então, isso em alguma medida ajuda a gente a manter assim, uma certa sanidade mental também, porque a gente vê tanta coisa absurda que a gente fala, não, para tudo. O Cairo falou isso, o Brasil aderiu naquele momento, isso ainda está válido aqui. Então, isso ajuda a gente no nosso ativismo, né? E também na nossa vida acadêmica, também é uma referência. Esses temas todos são trabalhados, e são temas importantíssimos, e assim, é um universo muito amplo. Então, como o Richarlis fala, o Richarlis consegue ver essa agenda toda de uma forma muito ampla, identificando os sujeitos que são os receptores das políticas públicas e trazendo esses sujeitos para exigir esses direitos, né? E cada evento que eu vou, eu aprendo muito, porque a gente vê que essa agenda é uma agenda viva e que ela permanece necessária. Então, é isso, gente. Obrigada. Bia, Jaque, muito obrigado a todas vocês, a todos vocês. Só finalizo dizendo como essa agenda é uma agenda viva, né? E esse resgate é um resgate significativo. Aí, exatos 7 anos atrás, em 7 de abril de 2014, começava nas Nações Unidas a sessão em comemoração e avaliação dos 20 anos do Cairo, né? A CPD 47, que a Jaqueline estava, que a Bia estava, que eu tive a possibilidade de estar. A gente estava como membro da delegação oficial do Brasil e foi a sessão da ONU que avaliou os 20 anos dessa agenda e começou exatamente 7 anos atrás, no dia de hoje. Foi uma sessão histórica e a gente ajudou a manter os princípios do Cairo acordados em 1994. Nessa sessão, a gente queria muito avançar, né, em algumas linguagens, mas vários países queriam, por exemplo, como a Jaqueline trouxe, fazer com que fosse aprovado não mais famílias e uma linguagem de família no singular. E a gente conseguiu fazer com que mantivesse o programa do Cairo exatamente como ele foi aprovado em 94. E muito em função de atuações como a da Bia e da Jaqueline, que estavam nas Nações Unidas há exatos 7 anos atrás. Sua, né, Charles? Isso. E as madrugadas, haja madrugada. Exatamente. Gente, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Um beijo. Boa noite. Um abraço. Beijo. Boa noite. Tchau.